Oi, gente, tudo bem? Mais um vídeo do Clube da Leitura no ar. E no vídeo de hoje nós vamos ler. Do capítulo 9 e o capítulo 10. Vamos finalizar a parte 2 e entrar na parte 3. Já vou deixar anotado aqui pra vocês o que a gente vai ler semana que vem. Nós vamos ler da página 183 à página 214, o capítulo 11 e o capítulo 12. Para a próxima semana, tá? Então peguem o caderninho de vocês, façam suas anotações para vocês comentarem no próximo vídeo. O vídeo de hoje eu decidi fazer num formato mais íntimo, eu sentei aqui no chão mesmo, tô aqui ó com a minha xícara de café pra gente bater um papo sobre este capítulo, né? Porque eu acho que fica mais interessante assim, né? Nós sentarmos aqui, que nem boas amigas que somos, pra bater uma prosa aí sobre o nosso livro, sobre a nossa série favorita. No início do capítulo 9, a Claire nos conta aí como está sendo a sua adaptação no castelo. Pelo que podemos ver pela descrição dela, ela está muito adaptada à vida no castelo. E ela nos conta também que todos no castelo estão assim super empolgados e se envolvidos nas tarefas que envolvem o grande encontro que está por acontecer. Uma das novas amigas dela, que ela nos conta que fizeram várias nos últimos dias ali no castelo, fala pra ela que o último encontro aconteceu mais ou menos 20 anos atrás, que foi quando o Colum assumiu ali o castelo e reuniu cerca de 200 homens. Mas, ao que parece, esse encontro será muito maior, porque, assim, as pessoas estão com um dinheirinho a mais no bolso, já que as últimas safras foram, assim, ó, boas. Então, parece que este encontro reunirá muito mais pessoas. E aí a Claire, que não é boba nem nada, né, ela já conta ali pra gente que ela estava planejando a sua fuga. Ela esperava que os homens e que as mulheres estivessem tão distraídos, focados aí nesse grande encontro, que esqueceriam da presença dela. E é quando ela tentaria fugir. Na série, nessa altura da história, a Claire já conheceu a Gaylis Duncan. Na verdade, ela conhece ela, se eu não me engano, num dos shows, né? Já nos livros é aqui onde ela conhece a Gaylis. Ela tá lá passeando pelo campo, na verdade, ali, né? Recolhendo alguns frutos ali na floresta para as preparações dos bolos, dos pães, dos doces para o grande encontro, e é quando a Gaylis encontra a Claire. A conversa delas ali no início não poderia ser diferente, né? Foi focada ali nas plantas, já que a Gaylis se denominava ali bruxa, né? Ela mesma fala para Claire, olha, muitas pessoas aqui no castelo falam que eu sou bruxa, né? E a Claire, como é uma apaixonada por plantas, assim, casou super a conversa delas, né? Elas estavam ali conversando, trocando informações, a Gaylis muito debochada, como ela sempre foi. Aqui nos livros a personalidade dela, assim, é igualzinha na série. E, gente, lendo aqui, né, a Gaylis conversando, vendo ela conversando com a Claire, eu falo pra vocês, assim, que eu não vejo atriz melhor pra interpretar a Gaylis do que a atriz que interpretou. Eu não sei o nome dela de cor, mas eu acredito, assim, que, nossa, ela caiu como uma luva, sabe? Eu vejo a Gaylis aqui falando e eu imagino, sabe? A atriz interpretando essas falas que eu tô vendo aqui, ela falando. Então, assim, acho que a atriz foi, assim, uma ótima escolha deles pra interpretar o papel, porque mais a cara da Gaylis não tinha. E aí, entre uma conversa e outra, a Gaylis, ela comenta pra Claire que há um boato no castelo de que o pequeno Hamish não é filho do Colum. A Claire já havia percebido isso, inclusive ela nos fala isso quando ela vai lembrar um pouquinho da doença do Colum, né? Mas a Claire prefere não entrar muito em detalhes, né? É muito sábia também, né? Mas aí a Claire fala pra ela assim, né? Se ele não é filho do Colum, de quem que ele é filho então, né? Pra saber o que as pessoas do castelo falam. E a Gaylis vai lá e fala, de quem? Claro, do rapaz, né? Jaime, gente, eles falam que o filho é do Jaime. Eu não me recordo se na série acontece esse boato também, de que o pequeno Hamish é filho do Jaime. Vocês se lembram exatamente? Comentem aqui. Há esse boato também de que o Jaime é pai do pequeno Hamish? Eu acho que tem sim, né? Eu acho que rola esse boato sim na série. Alguns dias se passaram, a preparação para o encontro continua assim a toda, e algumas pessoas sofreram de alguma intoxicação alimentar. Várias pessoas, na verdade, no castelo. E a Claire precisa de algumas ervas que não estão disponíveis lá. Então, Colum permite que ela vá até a vila juntamente com o Dougal, na casa da Gaylis, buscar, assim, as tais ervas que ela precisa para tratar do pessoal. E aí eles vão. É um domingo. Assim, acontece igualmente na série essa parte. É um domingo chuvoso, eles estão na estrada, indo em direção à vila. E a Claire passa a tarde na companhia da Gaylis. Eu acho, assim, impressionante, acho massa demais. A Claire descrevendo a aparência da vila pra nós, descrevendo a aparência da casa da Gaylis. Nossa, as memórias que vêm na minha mente
são as memórias, assim, da série, como tudo aconteceu lá, como tudo é lá, todo cenário, sabe? Vem, assim, à tona na hora que a Claire tá descrevendo. Acho isso mágico demais. Adoro isso de ter visto a série primeiro pra depois ler o livro. Geralmente eu não gosto muito disso, não. Eu prefiro ler os livros e depois ver a obra, seja no cinema, seja nas séries. Mas aqui, gente, nossa, eu acho que a série é tão perfeita nos detalhes que eu consigo, assim, juntar os dois. Eu não preciso separar, sabe, livro de série. Eu acho que os dois casam muito bem. Pelo menos nessa primeira temporada, né? Então, assim, eu adoro isso, porque eu fico só tendo declarações de como tudo aconteceu na série. A Claire nos relata que ela adora a companhia da Gilly. Ela diz que, diferente das mulheres do castelo, a Gilly tem uma visão irônica, cínica, que era um revigorante contraste com as mulheres meigas e tímidas do castelo. Então ela adorava ficar na companhia dela. E aí quando a Claire, ela tá lá na casa da Gilly, né, olhando as ervas ali, as coisas que ela tem, acontece o caso de um menino, né, de um menino que roubou algo, ao que parece, né, pra comer e vai receber um castigo ali do lado de fora. Acontece isso na série, aqui nos livros acontece tudo da mesma forma. Só que aqui nos livros, assim, a riqueza de detalhes é muito maior, né? Então certas cenas são muito mais agoniantes, enquanto a Claire vai descrevendo o que tá acontecendo lá fora. A Claire, ela pede pra Gales tentar intervir, né? E ela consegue. Só que assim, ela consegue que o garoto receba uma pena mais leve. Mas uma pena mais leve, naquela época, né? Ainda era uma coisa pesada, né? Principalmente quando se tratava de crianças, né? Contra adultos já é. Imagine quando se trata de crianças. Se eu não me engano, o garoto deve ter por volta de uns 12 anos. Então, assim, aí eles tentam intervir, ela consegue, mas ainda assim o garoto vai sofrer uma pena bem cruel aos olhos da Claire, né? E assim, uma das coisas que é mais cruéis é ver assim as pessoas, né? Como elas estavam esperando para que esse castigo acontecesse, elas estavam vibrando ali de acordo com que a sentença foi assim, dada pro garoto. E assim, gente, é muito cruel, porque assim, para aquela época era uma coisa normal. Para ela, se o garoto era culpado, ele tinha que pagar por aquilo e assim, se aquela foi a sentença dada para ele, tudo bem, a gente quer que ela seja executada. Mas assim, é cruel demais, né? A gente vê as pessoas vibrando acusando o garoto, sendo que era um garoto, sabe? Tá, essa parte do livro, assim, me deixou um pouquinho chateada. A sentença foi aplicada, a Claire não tinha mais o que fazer, né? Ela não podia fazer muito pelo garoto. E pouco tempo depois, o Jamie, ele aparece pra buscar ela lá na casa da Gales, né? Muito tempo já havia se passado, já era noite, e ele aparece lá pra buscar ela, pra eles retornarem ao castelo. E aí a Gales fala que tem ali, né, alguns repolhos pra levar pra senhora Fitz, e ela separa esses repolhos e pede pro Jamie levar. Na hora que a Claire vê o Jamie levantando aquelas caixas super pesadas, ela tem ali, né, um estalo na mente dela. Ela pensa, poxa, braços tão fortes, né? Poderiam trabalhar para uma causa mais justa, mais nobre. E aí é quando ela faz o pedido pro Jamie para ele ajudá-la a liberar o garoto, já que ele ainda continuava presa, né? Até que ele decidisse se soltar sozinho, rasgando sua própria orelha, ele ficaria preso ali no pelourinho. Então a Claire decide pedir a ajuda do Jamie, ver se eles podem fazer alguma coisa para ajudar o garoto a sair daquela situação. O plano deles, assim, acontece da mesma forma que acontece na série. A Claire vai lá, finge desmaio, o Jamie ele vai lá e solta o garoto. E aí ela finaliza esse capítulo falando pra gente que ela sentiu que uma amizade muito forte começou ali a existir entre eles, né? E assim, gente, esse ato que eles tiveram juntos, né, de salvar o garoto, foi um gesto de cumplicidade, assim, muito bacana que os dois tiveram. Foi a primeira coisa que os dois fizeram juntos, assim, né? Eu achei fofíssima, apesar das circunstâncias não serem legais, nem um pouco legais, mas eu achei muito legal essa união que os dois tiveram e, tipo assim, né, vamos lá, né? Se é pra fazer, vamos lá, vamos ajudar ele. Então amei a união dos dois, assim, nesse final de capítulo. A Claire nos relata que essa é a noite do juramento e que, assim, todos os homens do castelo estão super empolgados para essa noite. Eles estão vestidos nas suas melhores roupas, nas suas melhores vestimentas. O salão foi decorado, assim, né, da maneira mais linda possível, da maneira mais chique, mais impecável possível. Todo mundo trabalhou para que esse dia fosse, assim, para que essa noite, na verdade, e os dias que iam seguir adiante fossem, assim, os dias mais bonitos e mais impecáveis. Até o Rupert, ela nos relata aqui que ele estava vestindo, assim, a sua melhor roupa. E como ela já havia planejado, nessa seria a noite perfeita para ela conseguir fugir, já que ninguém estaria
prestando atenção nela. Ela nos conta que se preparou muito para essa fuga. Ela preparou um estoque de comidas, né? Ela ia guardando ali algumas comidas que sobravam da cozinha da senhora Fitz. Ela também nos relata que pegou ali a sua melhor roupa para enfrentar a chuva, né, e o frio. E que durante a tarde, numa dessas visitas ali que ela fez à estebaria, ela já tinha escolhido ali o cavalo, o melhor cavalo para fuga. E aí chega a grande hora, né? E ela vai lá, silenciosa, pé por pé, entrando na estebaria, até que ela esbarra em algo e cai no chão. Gente, na série acontece da mesma forma, vocês lembram? Ela logo pergunta: quem é você? E o que você tá fazendo aqui? E aí a voz responde pra ela: eu devo fazer a mesma pergunta, você, Sassenach? Quem? Nosso querido Jamie, né? E aí eu não sei, eu imagino que nessa hora ela tenha assim respirado fundo, tenha tido uma sensação de alívio, né? Que poderia ser qualquer outra pessoa e assim, colocaria ela em maus lençóis se tivesse vendo que ela tava tentando fugir. O Jamie conversa com ela e fala pra ela que não há momento assim pior, que não existe um pior momento pra ela tentar fugir do que na noite do encontro, já que o Colum coloca muitos homens na floresta em volta do castelo. Então, se ela fosse tentar fugir, certamente ela seria pega com muita facilidade. E ele conversa com ela, decide levá-la de volta pro castelo, até porque alguns homens que estão tomando conta do castelo estão bêbados e eles temem, né, pelos homens bêbados ao verem a Claire, qual a atitude que eles teriam, né? Eles tentariam agarrá-la e tal. E aí ele vai e decide levar ela de volta pro castelo. Durante o percurso que ele tá levando ela de volta pro castelo, ele acaba sendo capturado por esses homens aí que estão ao redor do castelo, até ele ser reconhecido como o sobrinho do Colum. E eles perguntam: o que você tá fazendo aqui fora com essas roupas que você ainda não tá lá dentro, né, vestido para fazer o juramento? Acontece que ele tava fugindo. O Jamie não quer fazer esse juramento e uma das melhores formas dele escapar disso era não comparecendo à cerimônia, né? Mas já que a Claire apareceu ali e ele ia levá-la de volta, agora ele seria obrigado a fazer parte do juramento. A Claire fica meio com a cabeça ruim, meio chateada por ter sido ela a obrigá-lo, né, a fazer o juramento, já que se não fosse ela, ele ainda estaria lá na estebaria dormindo. E aí, durante o momento onde o Jamie tá se trocando, tá se vestindo pra ir fazer o juramento, ela até fala que ele também estava vestindo uma roupa muito bonita, por sinal. Ele revela pra ela qual é o clã ao qual ele faz parte. Já que não tinha muito que a Claire pudesse fazer, ela decide comparecer à cerimônia e ela nos descreve assim, que o salão estava impecavelmente lindo, né? Assim como todas as outras pessoas que estavam ali na cerimônia, todo mundo assim na sua melhor vestimenta. E aí ela fala pra gente que a primeira pessoa que foi fazer o juramento foi o Dougal. Eu acho interessante que ela nos descreve que o Colum estava vestido assim de uma maneira impecável, sabe? E o Dougal também. Porém, o Dougal, ele estava vestindo de uma forma que ele não roubava o centro das atenções do irmão. Que apesar de tudo, o Colum era o imponente, né? Era quem estava lá na frente e as atenções em si eram voltadas para ele, já que as pessoas precisavam fazer o juramento a ele. E o Dougal é o primeiro para fazer o juramento. E aí, entre uma pessoa e outra, enfim, chega a vez do nosso Jamie fazer o juramento, né? E aí ela nos relata que o salão inteiro ficou assim super tenso, olhando para ele, imaginando: e agora o que será que ele vai fazer, né? Porque todo mundo já imaginava que o Jamie não ia jurar lealdade ao Colum. Mas a Claire fala: ou ele jurava lealdade ao Colum, ou ele saía dali morto. Ele não tinha muitas opções, e aí ele resolve arriscar. Na série também ele arrisca, né? Vocês lembram? Ele não faz o juramento, oferece-lhe a sua obediência voluntária ao Colum, falando que enquanto ele estiver nas terras dos Mackenzie, ele estaria, sim, disponível para o Colum, para o que o Colum precisasse. E aí todo mundo fica meio assim, apreensivo, até que o Colum aceita os termos do Jamie. Bom, dado o juramento feito, todos os juramentos, todas as pessoas que precisavam fazer o seu juramento já fizeram, chega a hora das mulheres se recolherem para os seus quartos, porque ali não era mais um ambiente para as moças ficarem, já que os rapazes estavam se embebedando e assim, né? Bebida, né, gente, não é uma boa aliada nessas horas. Então a senhora Fitz faz com que todo mundo vá para os seus quartos para evitar grandes problemas. Inclusive a Claire, né? Na hora que ela percebe também, né, que não é lugar para a mulher ficar, é meio que já é tarde demais. Ela pega ali um caminho ali que ela sabe que vai levar para o quarto dela, mas ela acaba encontrando alguns homens. Aí quando ela decide fugir, ela vai para a direção contrária, ela dá de cara com o Dougal Mackenzie. Ela fica mais aliviada assim, né? Mas assim, coitada, enganada. Porque ele vai lá, ele agarra ela, ele beija ela,
Mas ele fala pra ela, olha, você vai embora antes que você tenha que pagar um preço muito mais alto por eu ter te defendido daqueles homens. E a Claire fica assim, né, gente? E a Claire não tem muito o que fazer, ela acaba assim, indo embora, seguindo o conselho dele, indo embora. Mas que ele agarrou ela, ele agarrou, né? Na manhã seguinte, acontece aquela cena que nós também vemos na série da caça ao javali. Acontece a caça ao javali na floresta, acontece da mesma forma. O George, eu acho que é George o nome dele, ele acaba falecendo, né? O javali acaba perfurando a barriga dele. Acontece nas mesmas condições que acontece na série, mas o que eu tenho que ressaltar aqui pra vocês é que aqui nesse trecho do livro, ela nos descreve assim tudo com tantos detalhes, sabe? Que você vai imaginando, você vai tendo flashbacks ali do que você viu na série, aí você vai imaginando, né, as coisas extras que ela vai falando, você vai tendo uma aflição, sabe? Você vai tendo assim, ai, Dougal, pega logo esse javali, sabe? Essa foi a impressão que eu tive enquanto eu lia, né? Enquanto o Dougal tava tentando pegar o javali ali, né? E ele, enfim, consegue, ele mata o javali que matou o amigo dele, mas assim, a todo momento você fica assim, apreensivo para que ele consiga pegar logo esse javali. Essa foi a sensação que eu tive enquanto eu lia esse trecho do livro. A Claire nos diz, né, que as festanças foram interrompidas ali por um dia, né? Eles rezaram uma missa pro George, tiveram um dia de luto, mas no dia seguinte as coisas voltaram ao normal, as festividades continuaram e todo mundo continua ali os jogos. E aí ela nos relata que no decorrer dos dias ela foi tendo cada vez mais trabalho, já que as pessoas abusavam das bebidas, abusavam dos jogos e as crianças abusavam dos doces. Então eles sempre recorriam a ela lá no consultório dela. E ela foi tendo assim cada vez mais trabalho nos dias seguintes. Até que ela decide depois aí tirar uma folga, tirar um descanso, já que ela percebeu que não teria mais paciência naquele dia, e resolve ir lá na estebaria sentar com os cavalos, imaginando que ia estar vazia, né, que não ia ter ninguém lá. E aí quando ela chega lá, tá o Dougal, o Jamie, ela fica meio assim, né, desculpa, eu não queria interromper vocês, e o Dougal fala pra ela, não, o que eu tenho pra falar também envolve você. E aí ela imagina, poxa, ele me entregou, né, ele me entregou que eu tava tentando fugir aquele dia, e aí ele fala, olha, o Colin achou melhor eu levar você até Fort William e eu tô partindo daqui a alguns dias, eu vou levar vocês dois comigo. E ela fica super empolgada, tipo, não vou precisar mais fugir, vou poder sair daqui sem fugir de ninguém e quem sabe, né, durante o caminho eu não consiga chegar até as pedras de Craig-na-Dun pra tentar voltar pro meu tempo. Então ela ficou assim, ela terminou esse capítulo super animada em ter a possibilidade de regressar à época dela e também de sair dali do castelo sem precisar ser fugida, né? E aí o capítulo termina dessa forma. Também terminamos a parte 2 aqui. Bom, vamos às minhas considerações? Eu quero que vocês deixem as considerações de vocês aqui também. Durante essa parte 2 e a parte 1 também, o que vocês repararam? Qual foi o grande diferencial que vocês, assim, repararam em questão, em relação à série, na verdade, né? Eu anotei algumas coisas aqui pra eu não me esquecer. Bom, uma das coisas que ficou mais evidente pra mim nessa parte 1 e nessa parte 2 é que a vontade de fugir da Claire, ela não fica tão explícita aqui nos livros quanto na série. Na série, eles deixaram essa parte mais enfatizada, de que ela queria voltar pro tempo dela a qualquer custo. Aqui não, aqui ela vai levando a vida, de acordo com como as coisas vão acontecendo no castelo, ela vai se adaptando, e ao meu ver, ela estava super adaptada já à vida no castelo. Claro que em certos momentos ela menciona a vontade dela de fugir, mas na série eu senti que isso ficou muito mais enfatizado, sabe? A conexão da Claire e do Frank no início do livro me pareceu muito mais forte do que dela e dele na série. Na série eu senti o relacionamento deles meio assim empurrado com a barriga. Não que aqui no livro não fosse dessa forma, afinal eles estavam se reencontrando depois de muitos anos, né? 6 anos se eu não me engano. Mas aqui eu senti que eles tinham um elo mais forte, sabe? Uma conexão mais forte. Na série eu senti isso mais empurrado. A Claire foi muito bem preparada para a vida no século XVIII. Ela chega lá assim, super bem preparada. Pelo relacionamento dela com o Frank, né? Ela aprendeu muito com ele. O Frank, ele estudava exatamente aquela época por conta do descendente dele que vivia ali naquela época, o Black Jack, né? Então, assim, a Clara, ela estava muito bem preparada para a época onde ela foi parar. Isso, assim, ficou muito claro para mim nessa parte 1 e parte 2. E eu senti também que as coisas acontecem de uma maneira muito mais rápida na série. Claro, não teria como ser diferente, porque a série ela tem menos capítulos, então eles precisam enxugar a história, né? Mas eu senti que algumas cenas são mais dinâmicas na série, acontecem de uma forma mais interessante.
E outra coisa que eu achei muito bacana aqui nos livros, que eu gostaria muito de ter visto na série, foram os conhecimentos medicinais da Senhora Fitz. Aqui nos livros, a Senhora Fitz, ela dá um show, assim, no quesito ervas, ela também é muito boa curandeira. E a Claire aqui nos livros, ela não é tão, assim... Ah, não quero usar um palavrão aqui, né? Mas ela não é tão boazona, assim como na série. Na série, ela se mostra muito mais sabida das plantas, né, da arte de curar, do que aqui nos livros. Aqui nos livros, ela é boa, sim, ela é muito boa, mas não é tanto quanto na série. Vocês sentiram isso também? A senhora Fitz, ela ensina muito pra Claire, o que eu achei muito bacana, e eu senti falta disso na série. Eu queria que tivesse acontecido dessa forma também na série. Bom, essas foram as observações que eu me recordei, que eu lembrei de mencionar aqui pra vocês. E eu quero saber de vocês o que vocês têm pra ressaltar aí pra mim, que vocês notaram. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso clube da leitura de hoje. A gente se vê no próximo, tá? Até lá. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até lá. Tchau!